pegar con ese saco de piedras. ¡Por Dios! ¡Que sí! Está bien. Te daré información de primera. Salve! Começando mais um Letra Dada, o podcast da editora Dando a Letra. E você está comigo, seu amigo Jeff Ferreira, aquele louco que não pode errar. Trap é hip hop? As metamorfoses do rap. Então, chega o momento de lançar o meu sexto livro, né? Esse de pesquisa também, assim como os anteriores, com exceção do livro de entrevistas, né? Sobre o mundo do soul, entrevistas ano 1 e o Contos da Quebrada volume 2, cabe um olho pesa uma tonelada. Anteriormente eu tinha lançado aí Mangue Beat, A Revolução da Lama, 30 anos do disco Hip Hop Cultura de Rua, e assim que é a história do RZO. E agora, né, Trap é Hip Hop, as metamorfoses do rap, é uma continuação de tudo isso. Se a gente aí pegar o 30 anos do disco Hip Hop Cultura de Rua, ele vai falar ali dos anos 80, né, já que o disco foi lançado em 88, então ele contextualiza um pouco aquele período. A história do RZO fala bastante dos anos 90, anos 2000, e Trap é Hip Hop vem para falar aí desse subgênero do rap que bateu forte, né, principalmente aí na década passada, né, os anos de 2010. E o Mangue Beat, né, querendo ou não, ele flerta um pouco ali com o hip hop, apesar de falar de uma outra cena, mas ele também ajuda ali a contextualizar um pouquinho os anos 90, né. Então classifica aí tudo como uma continuação direta um do outro. Como que nasce a ideia de fazer o Trap é Hip Hop? Primeiro, cara, vem pela ascensão do trap. O trap ele ganha o mundo, né? Ganha o Brasil, e ele é um estilo musical praticado principalmente por jovens, e os jovens são o motor do mundo, né? O consumo está na mão dos jovens, eles que vão para shows, eles que compram lifestyle e tudo mais, né? Eu só não vou dizer aqui que compram discos e CDs, porque já quase ninguém está lançando ali no formato físico, e aqueles que lançam para a geração anterior, né? Que ainda é amante do material físico. Mas falando aí de coisas intangíveis como shows, streamings e tudo mais, né? É a molecada aí que tá absorvendo. E começou então um conflito de gerações, né? A geração que veio antes com o rap pesado, bum bum pá, começou a deslinhar de quem faz trap, dizendo, olha, isso não é rap, isso não tem nada a ver com o rap que eu conheço é outro, é a batida seca, bumbo e caixa, isso aí foge do conceito. Então eu vim responder a pergunta, trap é rap? Rap é hip hop. E se o trap é rap, seria o trap também hip hop? Deu para sacar um pouco a linha de raciocínio? Assim como um trabalho acadêmico, uma pesquisa científica, né? Então o livro nasce dessa pergunta, trap é hip hop? Eu fui atrás e falei, preciso responder essa pergunta, né? Para mim mesmo, na verdade, né? O principal interessado era eu. Então eu fui atrás da literatura. E aí me deparei que não haviam livros de trap, né? Durante meu processo de pesquisa, eu até encontrei uma ou outra obra em italiano, em inglês, mas nada em português. E mesmo assim em inglês, né? Porque o trap nasceu lá nos Estados Unidos, mas mesmo lá não tem muitos livros sobre trap. Então eu fiquei com isso na cabeça, falei, não existe livros de trap, né? E trap tem uma história interessante que merece ser contada. Então, aqui o primeiro ponto, o que tem no livro Trap é Hip Hop, as metamorfoses do rap? É um trabalho de pesquisa sobre a história do trap. Então se você acha que vai ler o livro pensando que vai ter a história do trapstar brasileiro, o maior ícone do subgênero aqui no Brasil, não vai ter, né? Tem muitos nomes ali que, apesar de ter milhões e milhões de views
nos streams, no YouTube, de ser mainstream, talvez esses nomes não sejam nem citados no livro, porque o livro não é com esse intuito de dar holofotes para quem já tem holofotes. A ideia do livro é contar a história do trap, certo? E aí, para contar a história do trap, eu preciso contar a história do rap. Para contar a história do rap, eu preciso contar a história do hip hop. Para contar a história do hip hop, eu preciso voltar à Jamaica dos anos 50. Entende então como que é a linha cronológica desse livro? A gente começa ali então com o embrião do hip hop, dos guetos jamaicanos, lá em Kingston, Sound Systems, os Toastings e os Selectas, a chegada dos imigrantes jamaicanos nos Estados Unidos, as primeiras festas de hip hop, né, a união dos elementos, MC, DJ, b-boy, grafiteiro, e aí depois o rap explodindo como uma música de protesto, uma música que vai ganhar o mundo, sobretudo a América Latina, sobretudo o Brasil. Então o rap chega aqui no Brasil e anos depois chega o trap. Esse é o primeiro panorama, né? A primeira parte. Depois a gente entra no trap, contando a história do trap. Então, como que o trap surge? O trap, ele parece ser uma coisa nova, moderna, mas ele é antigo, né? Ele já tem registros ali desde o começo dos anos 90. Então a gente vai estudar um pouquinho ali sobre os subgêneros que derivaram, né, se mesclaram para formar o trap, toda aquela cena, as trap houses, Atlanta, Olimpíadas, a bateria eletrônica Roland 808, que é dali que saíram as principais produções do trap, né? E para quem não tá ligado, Afrika Bambaataa, considerado aí por muitos como o pai do hip hop, usou essa bateria eletrônica para a construção de Planet Rock. Isso em 1982. O livro também vai falar um pouquinho sobre os subgêneros do rap, né? Que existem vários deles. Eu até conto ali um pouquinho na introdução que na minha fase de infância, adolescência, quando eu comecei a ouvir rap, a gente não tinha informação, né? Não existia ainda a internet a alcance popular, as revistas também era difícil de adquiri-las, e tudo que a gente tinha era a rádio, né, mano? Ou um programa ou outro, como Yo, como alguma coisa ali na cultura, quando ia algum rapper, né? Então a gente tinha uma classificação de rap feita por nós mesmos. Rap com violão, rap de amor, rap bate-cabeça. E depois nos anos 2000 ali a gente percebia que tinha um rap mais comercial, que ganhava espaço ali no Caldeirão do Hulk, no Domingão do Faustão e tal. E que era bem diferente daquele rap pesado que a periferia consumia, né? Mas a gente não sabia, mas já existiam várias classificações de rap, né, subgêneros. Então a gente tem assim, subgêneros do rap em relação à sua forma de cantar, né, de flow. A gente tem também subgêneros referente à forma de construir a batida, né, que é o caso do trap. E a gente tem subgêneros relacionados ao conteúdo das letras. E também tem os crossovers, né, por exemplo, rap com samba, rap com rock, rap com reggae, rap com MPB, rap com tango argentino. E aí vai variando aí para vários subgêneros, né? E tem uma infinidade deles. Então, no livro Trap é Hip Hop, ele conta sobre tudo isso, né? A pesquisa foi motivada aí para entender um pouquinho dessa história, e a pesquisa foi feita de forma até rápida, né, cara? Porque assim, apesar de não existir um livro, uma literatura sobre isso, já diversos blogs, né, que são referenciados ali no livro, se propuseram a contar essa história de como surgiu o trap, os subgêneros do rap, né, e tal. Então o trabalho foi compilar tudo isso e converter em livro. E ele foi escrito todo no período de um mês, né, no mês de março de 2021. Eu já queria lançar ele em agosto de 2021 mesmo, né, no dia 8/8, para fazer uma referência ao 808, né, da bateria eletrônica Roland. Mas não deu tempo, porque nesse mesmo período estava ganhando as ruas o livro Assim Que É a História do RZO. E por isso o livro então ele foi postergado um pouco, né? O que deu tempo para ir maturando um pouco a pesquisa, o trabalho de revisão, diagramação, né? Para entregar aí a vocês uma obra mais concisa, mais maturada.
que agora, né, enfim, ganha as ruas em 8/08 de 2022. E o livro Trap Hip Hop, As Metamorfoses do Rap também tem um olhar sobre o Brasil, né, sobre a cena do trap no Brasil, quem foram os primeiros nomes a fazer esse estilo de produção. E é um puxão de orelha, né? Porque assim, a pergunta trap é hip hop, né? É respondida com sim, trap é hip hop. Porém, muitas vezes o próprio rap boom bap não é hip hop. O que eu quero dizer com isso? Que hip hop é uma cultura. Então, ela tem que estar dentro do MC. O trap ele nasce do hip hop. Porém, muitas vezes quem o faz não tem essa vivência de hip hop. Tá fazendo ali um rap, né, um trap comercial com o intuito de se divertir, de ganhar dinheiro, o que também não é errado, né? Cada um com seu corre, mas muitas vezes foge dos princípios do hip hop, né? Defender a comunidade, protesto, denúncia, ser a voz dos excluídos. E muitos trap fogem disso. Então a gente tem sim o trap com vertentes de denúncia, protesto, né, com as características principais ali do rap, que tem mais mensagem do que muitos rap mesmo, né? Então, respondendo a pergunta, o trap é hip hop sim, porém vai depender muito de quem o faz, certo? Assim como o próprio rap, assim como o reggae, o samba, o ska, o rock e etc, né, mano? Livro que se você quer comprar, ó, vou dar a letra novamente, www.editoradanaletra.com.br. Lá você vê esse livro e todo o catálogo da editora, e assim como os links para poder adquirir ele, certo? Boa leitura e até o próximo! Letra dada!